Voltamos com o nosso programa À Luz. Nós estamos gravando aqui na Faculdade Católica, no Centro de Práticas Múltiplas aqui da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Estamos contando um pouco, conversando um pouco livremente sobre os bastidores, um pouco para que também você possa acompanhar que não é só glamour, né? Tem muita dificuldade, muitos aperreios. Padre Sátiro, naquele primeiro momento, intitulou a vinda dos avaliadores do MEC. Para nós era um verdadeiro velório, não era isso, Padre Sátiro? Numa sala, ele lá numa sala trancada, só vinha pedir documento. E a gente ficava um olhando para o outro, e aquele silêncio profundo. Aí eu intitulei logo, esse é um velório. Mas o velório terminou em festa. Os examinadores do MEC vieram com cara fechada e saíram de Mossoró levando até xícaras de café onde foi servido o café para ele. E por sinal não era nem do colégio. Era emprestada. A dona da xícara tinha mundinha e não gostou da história. Agora é tarde. Está uma em São Paulo, está outra no Rio, está outra em Brasília. Então, veja como foi positivo o exame, a presença desses homens. Aí, já no final, eles já estão falando assim como orientadores e não como uma espécie de fiscalização. Tudo isso faz parte da história. E eu sou ruim das pernas, mas na cabeça ainda tem muito fosfato. É engraçado, Padre Sátiro, porque naquele primeiro momento, eles no final da visita funcionaram muito mais como motivadores para novos cursos. Parecia que nós já estávamos aprovados, sugerindo até cursos, né? Justamente. E prometendo voltar a Mossoró, se houvesse necessidade, eles voltariam a Mossoró para continuar esse trabalho. Mas não houve oportunidade e nem houve necessidade, graças a Deus. Padre Charles, como é que você passa? Todo mundo sabe que sua paixão sempre foi o colégio diocesano. Sempre que eu estou dizendo agora, nessa década, né? Depois que o senhor assume o colégio, a paixão mesmo era o colégio diocesano, né? Como é que hoje a gente vê brilhar? Você e Padre Demétrio redirecionaram o ministério para a Faculdade Católica. Que transição é essa, Padre Charles? É uma nova paixão ou não vai abandonar a antiga paixão? Como eu dizia no primeiro bloco, eu fui mandado para Roma para me preparar para vir trabalhar com o Padre Sátiro no colégio, né? Eu sabia que a faculdade estava sendo criada, obviamente tinha consciência que seria professor na faculdade, inclusive desde o início Dom Mariano teve a preocupação de nos dividir por área, né? Entendendo que a dogmática, por exemplo, que é a minha área do senhor, pode ser uma área que a gente pode lecionar várias disciplinas, é um leque muito grande, mas no meio do caminho tinha a faculdade, né? E quando eu chego de Roma, em 2012, setembro de 2012, sucedo o senhor na coordenação do curso de teologia. Foi a minha primeira atribuição. Até então a gente pensava somente no curso de teologia, mas foi vendo pouco a pouco a dificuldade que a gente tinha também de manter a faculdade naquela conjuntura. E foi quando a gente começou as primeiras conversas sobre que decisão tomar em relação à faculdade. De fato, o meu vínculo com a escola eu digo que a escola é o meu amor, mas é também a minha cruz. Mas eu acredito que os verdadeiros amores, até numa dimensão poética, eles são constituídos de fato dessa dimensão de implicação em tudo, inclusive no sofrimento. Então a gente já estava em 2015, quando a gente teve que começar a tomar a decisão do que fazer. E de fato, o Padre Sátiro escreve a carta de renúncia como diretor e eu sou nomeado diretor em 15 da faculdade. Um desafio imenso, porque a faculdade não tinha condição de se manter. A gente sabia, obviamente, que era Dom Mariano e a diocese. Ele não foi nomeado. Ele, como vice-diretor, assumiu a função do diretor, e até hoje. E, de fato, quando assumimos, aí começamos a discussão de abrir novos cursos. Essa era uma decisão que a gente tinha que tomar. E eu não era apaixonado pelo projeto, porque eu já tinha enfrentado no colégio momentos difíceis junto com o Padre Sátiro, e eu sabia que enfrentar tudo na faculdade seria um outro caminho. Eu lembro que, já com os cursos solicitados, a visita do MEC, eu tive com o Dom Mariano no seminário,
Por isso que eu digo que ele tem culpa muita na faculdade, porque ele não deixou a gente desistir, né? Ele foi a rocha firme em várias coisas que eu direi há pouco. Mas nós conversando ali na entrada do seminário, um dia à noite, 6 e pouco da noite, do Mariano, vamos desistir. É muito custo, é muito trabalho, é muita coisa. E eu lembro que ele parou um pouquinho e disse assim, mas a gente já veio até aqui, não adianta desistir. Então eu digo que ele é causa fundante, não só porque teve a vontade e a potência de fazer a faculdade acontecer, e motivou vocês dois, mas também porque já tendo assumido a direção, a gente já estando com padres formados, foi ele também que não deixou a gente desistir, né? Então a gente ia e voltava, perturbava muito ele, mas com a consciência de que, de fato, as idas a Brasília foram muitas, né? Foram muitas, sempre encorajadas por ele, a gente sempre dava notícia de tudo, e tem sonhos que são nossos, tem sonhos que são de outras pessoas, de outras gerações, e abraçar esses sonhos e ter consciência da importância dele, para a gente, de fato, é muito grande. É tanto que em todos os momentos eu faço, não por bajulação, mas por justiça, questão de enfatizar os fundadores, porque eu acho que, como o Padre Sato sempre diz, os atos existenciais, eles pressupõem alicerces claros. E a gente tem consciência histórica de que aquela decisão, esses momentos importantes, que eu gosto de ouvir as narrativas de como as coisas foram construídas, para a gente poder ter consciência disso, foram de fato determinantes para que a gente pudesse chegar a esse momento que a faculdade vive. A faculdade tem 11 anos, né? E hoje nós temos 1.500 alunos na faculdade só na graduação. Quando colocamos 800 alunos de pós-graduação, né, em Mossoró e já em outras cidades, e é tanto que o nome Faculdade Católica do Rio Grande do Norte é pelo destino que a faculdade tem. Eu acredito de fato de não ficar só em Mossoró, aqui é a nossa sede principal, mas de fato dela ter esse leque, é de fato contemplar o sonho. Charles, e o reconhecimento dos cursos do seminário. E nosso clero, quase todos, só tinham diploma de seminário maior. Sim, é verdade. Antes de sair as diretrizes de teologia, uma das possibilidades que se tinha era de convalidação dos diplomas de quem fez teologia livre, né? E uma das coisas muito importantes foi a gente poder convalidar o diploma de vários padres que tinham inclusive estudado em João Pessoa, em Recife, né? Padres inclusive já com uma certa idade que tiveram interesse em convalidar, não só de Mossoró, viu, Padre Sato, de várias outras cidades. E pastores evangélicos. Exatamente, veio uma grande quantidade de evangélicos. Então foram possibilidades que se abriram, que hoje eu olho para trás desses 10 anos, eu tenho 10 anos de padre, né, fazendo hoje, fiz dia 4 exatamente, né, e fico pensando justamente nesse momento em que a gente entra, e 9 anos dedicado aqui, a faculdade já existia quando eu cheguei, e vê onde ela chegou, né? Hoje inaugurar esse centro de práticas para a gente é contemplar a parte mais bela da faculdade, porque o ensino por si só é muito importante, mas a prática que nasce desse ensino é de fato algo que pode chegar às pessoas, e com certeza o senhor vai puxar o leque para a gente falar sobre isso, né? Sobre essa questão da prática hoje. Mas antes da prática, que a gente vai para o último bloco sobre isso, Padre Sato, falando de paixão, a gente começa na faculdade com a teologia, o curso de Direito estava ali no coração de Padre Sátiro, né? Acalentou esse sonho, cumpriu, eu pergunto, cumpriu a promessa de fumar um charuto e soltar fogos na autorização? Aí é com o senhor. Comprei, e tem uma caixa que Charles me trouxe de Cuba, uma caixa de charuto cubano, aquele de primeira qualidade, para fatos que vão acontecer ainda na frente. Esses não vão acontecer, eu sei quais são, e esses não vão acontecer, esses nem teremos bastidores, mas vamos para o curso de Direito. Então, no dia que chegou a notícia no Diário Oficial de Brasília, da autorização do curso de Direito, aí eu disse, meu Deus, não mereço tanto. Fui para a varanda do colégio, a meninada já estava na quadra, soltaram bombas, soltaram coisas. Eu chorei com lágrimas de alegria, como hoje também, vendo essa beleza desse prédio. Esse prédio está recebendo a segunda reforma. A primeira reforma foi feita por nós, com dinheiro do Colégio Diocesano. Fizemos 4 salas a mais, fizemos o pré, que nós chamava Jardim de Infância, e abrimos um espaço para recreação. O Dom Costa era muito apertadinho. E o Dom Costa teve a sua vocação sempre para ter um alunado pobre. E eu estou vendo
o Padre Charles vai falar sobre as clínicas, qual o preço de uma consulta fez o operário. Na verdade, estavam se montando os móveis aqui, né, durante esses últimos dias, e um dos rapazes que estava montando os móveis disse assim, tem a coisa, uma consulta aqui vai ser muito cara, porque aqui tudo é muito chique, aqui tudo é muito bonito, e o outro brincou, você tá doido, homem, aqui tudo vai ser de graça, porque de fato o destino é justamente para as pessoas que não têm acesso, né? Às vezes por condição financeira de ter acesso à fisioterapia, e no leque da fisioterapia tem tantas atividades que a gente vai falar daqui a pouco, né? Inclusive na prática jurídica, quando a gente não consegue pagar um advogado até para conseguir uma medicação, para conseguir uma coisa, e todos esses serviços serão oferecidos gratuitamente pela prática, né? Pelos profissionais contratados, mas também pelos alunos que estão fazendo as respectivas práticas dos seus cursos. Bom, então os meninos pobres. Falar em menino pobre, o Dom Costa está fazendo a sua vocação. Já funcionando como primário, para Luiz Soares era o diretor do colégio e era o capelão da capela de São João. E ele entrava pelos fundos do colégio, não havia muro, era uma cerca de arame. O muro já foi da minha gestão. Então, uma certa noite, um certo domingo, ele vinha lá da capela, celebrou a missa. Quando chegou aqui, encontrou um casal atrás do Dom Costa. Um casal certamente não estava rezando o texto. Aí Paulo disse, reconheceu o casal. Fulano, você profanando a escola de menino pobre. Eis a vocação do Dom Costa. A vocação do Dom Costa é essa. Nós vamos fazer mais um intervalo, mas eu vou continuar com essa temática aqui. Padre Charles e Padre Sátiro vão nos ajudar também essa discussão aqui, Dom Mariano, sobre o pobre, não é? Como entender esse papel, seja do Colégio Diocesano, seja da faculdade, a partir do seu centro de práticas múltiplas, que está sendo inaugurado hoje, neste dia 9 de agosto, né? Mas a gente vai fazer assim, o último bloco, que é o próximo, a gente vai dedicar a debater exatamente essa missão que é do reino de Deus, anunciar o reino e fazer com que o pobre seja sempre mais protagonista. Mas essa discussão se acompanha porque vai ser o último bloco do nosso programa, conversando sobre o centro, sua missão e a missão da Igreja.